desejar uma boa noite para esses lindos e para essas lindas que estão aqui. Se fosse outro pregador, seria mais, né? Boa noite, seus lindos, suas lindas. Bem, tá valendo, né, pastor? Pedir os músicos, help me, please. Obrigado, thank you, amém? Irmãos, feliz de estar aqui nessa noite com os irmãos, poder adorar, cultuar o Senhor. Ouvimos aqui testemunhos, né, irmãos, que Deus ainda... Obrigado. Testemunhos que Deus ainda, irmãos, opera milagres e sinais e maravilhas no meio do seu povo. Que isso possa nos ser, né, irmãos, de alimentar cada vez mais a nossa fé, fortalecer mais a nossa comunhão com os irmãos, e sabemos que quando nós estamos em comunhão, o Senhor derrama a sua bênção, o Senhor derrama o seu poder, e a igreja do Senhor, ela avança no seu reino. Amém? Eu quero nessa noite, que os irmãos abram vossas Bíblias. Marcinho aqui já deu uma introdução para mim, obrigado, Marcinho, que eu vou falar. Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Vamos falar, irmão, sobre um convite que o Senhor, Ele faz a cada um de nós. Esse convite é que nós sejamos seus discípulos. Mas esse convite, irmãos, ele vem de uma restauração das nossas vidas. Quando o Senhor nos chama e reconstrói em nós tudo aquilo que o pecado nos tirou, tudo aquilo que as nossas vontades, os nossos desejos nos levaram, e o Senhor reconstrói em nós a partir de uma vida para seguir o seu chamado. Mateus capítulo 4, verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulão e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. O tema dessa mensagem, irmãos, é reconstruindo vidas em Cristo.
o que nós podemos observar é que Jesus, ele está perto do Jordão, por João Batista, ele é batizado, o Senhor, com sua voz, diz: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. O Espírito Santo em forma de pomba aparece, e imediatamente Jesus é conduzido ao deserto, e ali foi tentado por 40 dias e 40 noites pelo diabo. Vencendo a tentação no deserto, Jesus então, ele volta para a Galileia. A Galileia era conhecida como a Galileia das Nações. E por quê? Porque havia muitos povos, muitas nações que viviam ali também junto com os judeus. Ali não era uma região apenas de judeus, mas uma região mestiça, com muitos outros povos ali também habitando. E essas duas tribos que nós lemos aqui, Zebulão e Naftali, elas estão localizadas na parte norte de Israel. A parte norte de Israel, ela foi invadida em 732 a.C. pelos assírios. Está lá em 2 Reis, capítulo 15, verso 29. Aonde alguns israelitas da parte norte, eles foram deportados para a Síria. E por consequência, irmãos, do seu pecado, Deus o fez isso. Então muitas outras nações vieram e começaram a viver naquela localidade, começaram ali a abrigar-se, a formar casas. Então aquela região, ela ficou uma região mestiça. Por isso que ela é conhecida como a Galileia das Nações. Com isso, alguns judeus tradicionais, especialmente os judeus de Jerusalém, olhavam para a Galileia como um olhar de desprezo, um olhar de impuridade, um olhar de longe do centro religioso. Eles olhavam para a Galileia, pessoas pobres, humildes, pessoas também longe de uma adoração perfeita a Deus. Então a religiosidade dos sacerdotes, dos fariseus, eles tinham esse olhar meio que de divisão para a Galileia, uma separação. Por quê? Porque era uma localidade, um povo mestiço, um povo que outras nações também habitavam ali. Então o judeu ortodoxo, tradicional, eles viam esse olhar de desprezo, mas Jesus vem trazendo um olhar de inclusão. Para Jesus, a Galileia se torna um lugar familiar. Por quê? Porque Jesus cresce em Nazaré. Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus cresce em Nazaré. Jesus, ele vai morar em Cafarnaum, na Galileia. E o primeiro milagre de Jesus é onde? Caná, na Galileia. Porque para Jesus, irmãos, não importa o lugar, não importa a geografia. Porque para Jesus, irmãos, aonde a presença dele está, ali ele se faz presente e o milagre, o poder de Deus acontece. Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus vai dizer: porque onde estiver 2 ou 3 presentes em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então a Galileia, ela representa o início e o propósito da missão de Jesus. Porque para muitos, o Cristo, ele poderia começar onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém é onde estava o centro religioso e político da época. Em Jerusalém é onde estava o templo. Em Jerusalém é onde estava os sacrifícios. Em Jerusalém é onde estava os sacerdotes. Mas Jesus escolheu morar e começar em lugares humildes e simples, porque a mensagem do Evangelho é esta mensagem, uma mensagem de um Deus grande, poderoso, que habita nos céus, mas escolheu viver e morar junto com os homens. Essa é a mensagem do Evangelho. Lá em Mateus capítulo 2, verso 2, os magos vão até Herodes, o rei, dizer assim: olha, aonde está
aquele que é nascido rei de Israel. Nascido rei? Ninguém nasce rei, nasce príncipe. Mas os magos estão dizendo: onde está aquele que é nascido rei de Israel? Nós viemos vê-lo. E os magos vão onde? Para o palácio real, porque o rei nasce no palácio real. Mas não, ele não estava no palácio, ele não estava na realeza, ele estava em Belém, num estábulo, numa manjedoura, porque essa é a mensagem do Evangelho. O Senhor veio não para trazer riqueza, não para trazer fama e sucesso, mas o Senhor veio de forma humilde, simples, para resgatar um povo seu. Então o propósito do ministério de Jesus não era reconstruir uma nação política. Jesus não veio reconstruir um sistema religioso forte. Jesus não veio estabelecer um reino terreno. Jesus veio, no seu propósito, reconstruir vidas que estavam na escuridão, vidas que estavam esquecidas, vidas que estavam meio caos, no fundo do poço, vidas que estavam quebradas e angustiadas. Era esse o propósito de Jesus. E para isso Jesus tinha como Galileia a sua criação, Galileia, aonde ele decidiu morar, na Galileia, aonde ele fez o primeiro milagre. E eu quero aqui nessa noite, irmãos, trazer alguns desejos de Jesus para nossas vidas. Jesus, ele deseja algo de nós. Jesus deseja que nós demos uma resposta positiva ao propósito, ao nosso chamado. E Jesus realmente vai chamar alguns homens, algumas pessoas. E eu quero dizer que, primeiro de tudo, Jesus, ele não desiste de você. Talvez o mundo possa falar tantas coisas, mas Jesus não desiste de você. Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Repita comigo: voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulão e Naftali. Então Jesus, ele volta para Galiléia. Isso traz um símbolo de inclusão. Vários povos que estavam ali. Jesus então ele mostra e apontava ao alcance do seu ministério, um alcance mundial, inclusivo, não exclusivo. Só que havia uma profecia em Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. Isaías profetiza a respeito daquilo que Jesus estava vivendo. Isaías vai dizer assim, Isaías capítulo 9, verso 1 e 2: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas e viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. A profecia diz que haveria aflição, tristeza. A profecia diz que haveria humilhação para o povo. A profecia diz que haveria trevas. Passados 785 anos após a profecia, Deus envia o seu Filho a este povo dizendo que a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está viva. A restauração que eu prometi há 785 anos atrás, ela agora começa a acontecer hoje. Então Jesus volta para a Galiléia, longe do cenário religioso,
longe daquela religiosidade, para restaurar vidas, trazendo a luz verdadeira. Isaías vai dizer: eis que vejo uma grande luz, eis que resplandeceu e raiou a luz. Há 785 anos depois, ainda a promessa de Deus naquele lugar. Há 785 anos depois, ainda havia a promessa de Deus naquele lugar. Eu não sei quanto tempo a promessa de Deus está na tua vida. Eu não sei quanto tempo você está esperando ainda a promessa, ou aquilo que Deus te prometeu. Mas não importa o tempo, se Deus prometeu, Ele vai cumprir no tempo dEle. Então Jesus, irmãos, em Jesus a promessa são realizadas. Em Jesus as promessas são cumpridas. Em Jesus a restauração, a libertação e a salvação. Jesus, Ele não desiste de você. Jesus não desistiu daquele povo que estavam lá, porque a promessa de Deus ainda pairava na vida daquelas pessoas. Deus ainda havia de cumprir aquilo que Ele havia prometido na vida deles. Deus ainda vai cumprir aquilo que prometeu na sua vida. Apenas creia, confia. Então Jesus, no versículo 14, vai dizer: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Jesus, Ele volta para cumprir a profecia. Jesus, Ele volta porque havia uma palavra liberada. E Jesus, irmãos, é um Deus que cumpre promessas. Jesus ainda cumpre promessas, irmãos. E mesmo Jesus, que voltou para Galiléia para cumprir uma promessa de Isaías, é o mesmo Jesus que está aqui neste lugar. Jesus, Ele não desiste de você. Existem promessas, irmãos, que são estabelecidas na nossa vida. Existem promessas que são liberadas na nossa vida. E talvez o tempo, as circunstâncias, a gente pode pensar: poxa, mas está demorando tanto. A libertação da minha família, talvez a libertação desse vício, está demorando tanto. Hoje à tarde nós tivemos algumas visitas e fomos na casa do Leonardo e da Faiane. E a promessa de Deus, irmãos, parece que não vai se cumprir, mas Deus, ela cumpre no tempo certo e na hora certa. Então Jesus Ele cumpre a promessa de Isaías. E Jesus, Ele traz uma nova vida agora para aqueles que estão naquela localidade. Imagine você viver em um local desprezado, um local rejeitado, um local de pessoas bem humildes, longe do centro religioso, longe do templo. Mas Jesus, quando ele chega, Ele traz uma perspectiva e uma reconstrução de vida para aquelas pessoas que estão ali. E aqui no versículo 19 e 20, Ele vai dizer, versículo 18: e Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus então está na Galiléia, e ele avista dois irmãos, Pedro e André. E eles estavam lançando as redes. Dois irmãos vivenciando a mesma rotina, todos os dias.
serviço CLT, né? Todo dia, a mesma coisa, lançando rede, à noite, no mar, pela manhã. Jesus chega e fala: vou tirar vocês da CLT. Eu vou assinar a carteira de vocês. Jesus vai dizer: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, ele libera uma palavra, irmãos, para esses irmãos. Jesus, ele faz um convite para eles. Eu não estou convidando vocês apenas a pararem com as suas ocupações, não, mas para terem uma vida transformada e um propósito diferente que vocês vivem. Eu estou convidando vocês a viver algo maior do que vocês estão vivendo. Eu estou convidando vocês a experimentar algo maior do que vocês estão experimentando. Eu estou fazendo um convite para vocês saírem do normal, saírem do comum. Eu estou convidando vocês a experimentarem, a darem um passo maior que aqueles que vocês nem imaginam que vocês vão ter. Jesus está fazendo um chamado, irmãos. E esse chamado, quando Jesus nos chama, ele envolve que nós deixamos o nosso passado. Os discípulos que estavam ali, o que eles precisaram deixar? Que o texto vai dizer, versículo 20: então deixando logo as redes. O que representa as redes, irmãos? As redes é aquilo que nos distancia do chamado. A rede é aquilo que não nos faz cumprir o chamado. As redes é aquilo aonde eu me apego e aquilo aonde eu me agarro para não ouvir o chamado. Então eu fico preso às redes, eu fico preso à minha vida, eu fico preso naquilo que eu estou acostumado a fazer todos os dias, porque para mim isso é mais cômodo do que eu largar e obedecer o chamado. Então as redes nos afastam do chamado. E muitas das vezes na nossa vida, irmãos, as redes representam perdas que nós tivemos na caminhada. Pessoas que na nossa vida vão nos deixando e a gente fica se apegando a essas perdas, dizendo: eu não posso seguir, porque na verdade algo de mim foi tirado. Mas Deus, Ele quer te livrar, te libertar dessas perdas, e Deus, Ele quer te colocar em um outro chamado diferente, para você cumprir um propósito que você não estava vivendo, mas que a partir de Jesus você vai começar a viver. As redes representam frustrações na nossa caminhada. Às vezes, ao longo da caminhada, nós podemos nos frustrar, irmãos. Podemos nos decepcionar e nós nos apegamos a isso, pegamos a essas redes, as frustrações, as decepções, para não cumprir o chamado. Pedro conviveu com rede. Sabe qual? A rede de trair Jesus. Pedro traiu Jesus, negou. Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Traiu. Como é que eu vou seguir alguém que eu traí? Paulo conviveu com o peso de morte de cristãos. Como é que Jesus me chama, sendo que eu fui o causador de várias mortes de cristãos? Davi conviveu com a culpa de um homicídio e um adultério. Isso não foi apagado. A negação de Pedro estava nele. O homicídio de Paulo estava nele. O homicídio e o adultério de Davi estava nele. E o que esses homens fizeram? Não vou cumprir?
não vou estabelecer, não vou seguir, porque às vezes, irmãos, a nossa mente nos condena. Ei, você não pode porque você fez isso. Ei, você não pode porque você cometeu isso. Ei, você não pode porque você não é digno. Ei, você não pode porque você não é capaz. Mas Jesus vem e nos mostra que a graça de Deus é maior do que todo o pecado que nós possamos fazer ou praticar. Em Romanos capítulo 5, verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus vem para te dar uma nova vida. A graça de Deus vem para te dar um novo começo. A graça de Deus vem para te reconstruir e trazer uma nova caminhada com Cristo. Jesus nos faz esse convite hoje: deixa a rede, deixa tudo aquilo que te atrapalha, deixa tudo aquilo que te prende, te convida hoje a viver algo extraordinário com Ele. Jesus está convidando esses homens para fazer algo maior. Quando Jesus chama Pedro, fala assim: Pedro, segue-me, eu te farei pescador de homens. Sabe que Pedro não imaginava que um dia ele ia andar sobre as águas. Sabe que Pedro não imaginava que ia haver uma multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Sabe que Pedro não imaginava? É que no monte da transfiguração ele ia ver o Senhor resplandecendo, uma nuvem descendo, e ele vendo ali Moisés e Elias, e ele participando daquilo. Sabe que Pedro não imaginava que Jesus ia ser assunto aos céus e ele ia olhar para Jesus? Sabe que Pedro não imaginava? É que diante da porta formosa ele ia ver um paralítico e ele ia dizer: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro começou a viver o extraordinário de Deus. Quando Jesus chama: vinde após mim, Pedro não imaginava o que ele iria viver com Deus. Irmão, a nossa vida, ela precisa caminhar em um propósito, não apenas terreno, mas espiritual. Eu quero contar um testemunho também, rápido. Obrigado, Márcio. 2 minutos. Estava fazendo um curso em Itaguaí, no Senai. Era de 6h30 às 9h30. E todo dia eu ia de moto pelo Arco. E teve um dia que a Júlia, passando, ela me viu indo pelo Arco de moto. E o coração dela palpitou. Normal, me ver, palpitou, né? Normal, até aí tudo bem. O coração dela palpitou, mas não foi de amor, porque isso é normal, acontece, né? Eu tô aqui, ela tá ali, né? Coração já 1000. Mas ela se angustiou. Ela me viu, se angustiou. Estranho. Por que esse sentimento brotou dentro de mim? E eu fui para o curso, ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, a angústia aumentou. Aumentou a angústia. Ela começou a chorar. Não estava entendendo o porquê disso. E ela começou a dobrar o joelho, começou a orar. E eu estava lá no curso, lá em Itaguaí, na Zona Sul, só que não. Aí ela começou a orar. Ela orou tanto que o corpo dela se desfaleceu. Ela me contou isso depois. E adormeceu. Quando ela acordou, olhou no relógio, 11h30. Olhou para o lado, olhou para o outro. Cadê meu esposo? Ela quase morreu, né? Então, perdi um vaso precioso. Ela olhou para o lado, olhou 11h30. E o coração dela angustiou. Tentou ligar para mim, não conseguiu. 00:00, nada. Ela não sabia. Mas quando eu estava saindo do curso, pelo Arco, de moto, um motoqueiro, na frente um garupa, me abordou. Um Arco tudo escuro.
Pediram para eu sair da moto. Falou desse jeito, irmãos. Coloca a mão na cabeça e vai andando. Eu fiz assim. Ali eu pensei, pronto, vou morrer, esse é meu fim. Só que eu não sabia que a minha esposa estava em casa de joelhos orando. E é justamente isso sobre o propósito, irmãos. E aqueles homens ali levaram tudo, menos a moto. O professor ainda brincou, né? A sua moto deve ser muito ruim para o ladrão não levar, né? Eu falei, que isso, professor? Aí não. Levaram tudo, menos a moto. Que eu fazer uma caminhada grande, no começo do arco, até em casa, né? Belo de um cardio. Aí levaram tudo, menos a moto. Fui para a delegacia, na civil e tal, fui boletim de ocorrência. Aí consegui, já bem mais tarde, comunicar com ela, que estava bem, estava vindo. Mas eu não sabia. Mas Deus havia tocado no coração dela para interceder pela minha vida. E é justamente isso sobre o propósito. Deus nos chama não para viver uma vida apenas material, uma vida não projetada apenas nessa esfera que nós estamos aqui, mas Deus nos conecta para nós vivermos e experimentarmos o sobrenatural de Deus neste lugar. Deus, Ele nos convida, irmãos. Ele está dizendo para Pedro, Pedro, larga essa rede, deixa isso, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho uma vida melhor para você, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. E Deus voltou na Galileia, por quê? Porque é assim que Deus faz. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus pega as coisas ínfimas para confundir aquelas que são. Chamou Pedro, um pescador. André, um pescador. E mais quem ele chamou? Mais 2 irmãos, né? Então Jesus, o desejo dele, irmão, é que realmente nós possamos reconstruir uma vida nova com ele. Ele voltou lá na Galileia, porque ele sabia que precisava reconstruir vidas naquele lugar. E qual o desejo de Jesus, irmãos, para a nossa vida? Jesus, ele quer começar um ciclo novo. Ele quer começar algo novo. Ele quer começar algo diferente. Lá no versículo 21, verso 22, vai dizer: e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Então Jesus, mais adiante, ele vai ver 2 irmãos, Tiago e João. Estava com quem? Sozinho? Não, estava com seu pai. O que eles estavam fazendo? Consertando as redes. O que significa consertar as redes? Consertar as redes simboliza o quê? Continuidade. Eles estão dizendo: estou consertando porque amanhã eu tenho que estar aqui de novo no mar. Eu estou consertando porque amanhã vai ter pesca novamente. Eu preciso estar com minhas redes boas. E o que isso nos mostra, irmãos? Nos mostra a persistência em continuar naquilo que eles acreditavam. Era um ciclo que eles viviam. E muitas das vezes Deus encerra um ciclo para começar o outro. Você acredita nisso? Que Deus encerra um ciclo na sua vida para começar outro. Sabe um exemplo que Deus encerrou um ciclo para começar outro? Elias e Eliseu. Deus vai chegar para Elias e vai dizer: Elias, tu ungirás Jeú como rei de Israel, e também ungirás Eliseu
filho de Cefate, profeta em teu lugar. Deus estava encerrando um ciclo. Saul e Davi, Deus vai dizer para Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido um rei. Deus estava encerrando um ciclo de reinado e começando outro. Moisés e Josué. Deus então vai dizer para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, levante-se agora passa esse Jordão, porque assim como fui com Moisés, assim também eu serei como você. Em algumas vezes da nossa vida, irmão, Deus precisa encerrar um ciclo para poder começar outro. Jesus está dizendo para Tiago e João: ei, o teu pai até aqui foi o suficiente, vocês aprenderam a pesca, vocês aprenderam sobre o mar, mas agora eu estou convidando vocês a largarem o teu pai, porque agora vocês estão começando um novo ciclo na vida de vocês. Jesus estava começando um novo ciclo na vida desses irmãos. Deus encerra um ciclo para começar outro, e muitas das vezes nós precisamos encerrar um ciclo para poder começar outro. Muitas das vezes é Deus encerra, outras vezes somos nós. Ruth e Noemi, ali aparentemente tinha um ciclo sendo encerrado. Noemi vai dizer: minhas filhas, voltam para a casa de vocês, podem ir. Mas Ruth vai dizer: não, sogra, não vou voltar. Por quê? Porque eu quero viver não mais com o meu povo. Eu não quero servir não mais ao meu Deus. Eu não quero estar mais nos lugares onde eu estava. Eu não quero voltar, eu quero ir, porque o meu povo é o teu povo e o teu Deus é o meu Deus. Nós precisamos, irmão, muitas das vezes encerrar ciclos na nossa vida. Zaqueu vai dizer para o Senhor, aquele cobrador de imposto: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo. Eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a ter uma nova vida, um encontro verdadeiro contigo. Jesus nessa noite, irmão, nos convida a viver um novo ciclo com Ele. E vou lançar aqui um pega essa, hein? Não tente consertar aquilo que não te move para Deus. Eles estavam consertando as redes. As redes não cumpriam o chamado para Deus. Às vezes a gente tenta consertar, às vezes a gente tenta remendar algumas coisas, mas aquilo que não nos move para Deus, não tente consertar. Você precisa deixar, e você precisa viver uma nova vida e um novo ciclo com o Senhor. E olha que eu aprendo, irmãos, é que Zebedeu não questionou o negócio da família. Estava ali pescando com seu pai e disse: Tiago e João, vem ser discípulo. Alguém poderia dizer: e o pai? Não, o pai não. Vai ficar trabalhando com a empresa sozinho. Só vocês, vem. E Zebedeu, o que Zebedeu faz? Deixa os filhos ir. Vai, meu filho. Pode ir, meu filho. Zebedeu tinha ensinado tudo que ele poderia ensinar sobre pesca, sobre mar. Eles aprenderam, se aprofundaram, ficaram experientes da pesca. Mas o seu pai entendeu que ele era limitado em oferecer aquilo que só Jesus pode oferecer. Zebedeu deixa seu filho ir, porque ele entendeu, irmãos, que só Jesus poderia dar o que ele não poderia dar. Então, irmãos, assim como pais aqui nessa noite, você pode dar educação, você pode dar uma boa alimentação, um lar, conforto,
mas existem coisas que só Jesus pode oferecer. Preciso vivenciar, irmãos, um relacionamento com Cristo. Quero pedir o ministério do louvor para subir, só para parecer que está acabando, tá? E nessa caminhada, irmãos, Jesus entendeu que havia um povo distante, lá nos confins de Zebulão e Naftali. Um povo na escuridão, um povo esquecido, mas que ainda havia uma promessa. Um povo que precisava ter uma vida reconstruída. O povo que precisava ter esperança no coração. Um povo que precisava ter uma nova vida com Cristo. Jesus, ele vem a este lugar aonde ninguém vai. Jesus, ele vai e faz aquilo que ninguém faz. Jesus pega o que está caído, o que está prostrado, o que está no chão, levanta, ergue e agora faz ele uma nova criatura, agora faz ele caminhar uma nova vida, agora dá um propósito, dá uma direção, faz experimentar o que ele nunca experimentou, faz ele viver o reino de Deus a qual ele nunca viveu, faz agora ele crescer na graça e no conhecimento de Deus, e o reino de Deus ele é anunciado porque o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a isso. Convido você a ficar de pé nessa noite. Muitas das vezes nós possamos nos sentir como pessoas da Galileia. Nós possamos ter esse pensamento dizendo: eu acho que eu fui esquecido. Eu acho que as minhas orações, eu acho que o meu clamor, talvez Deus não está me ouvindo. Nossa, eu tenho pedido, eu tenho orado. Será que o Senhor ainda ouve a minha oração? Possa brotar em nós esse sentimento de esquecido, irmão, de desprezo. Talvez pessoas que não conseguem se libertar de algum vício, que não conseguem se libertar de algumas opressões, mas eu quero dizer que ainda há promessa de Deus na sua vida. Jesus vai passar outra vez. Jesus vai passar na sua vida. Jesus, ele vai cumprir a promessa. Por quê? Porque a luz brilhou naquele lugar. A luz raiou. Irmãos, essa luz, ele está presente aqui neste lugar. Essa luz é Cristo. Ela brilha dentro do nosso coração e nós está dispostos a deixarmos a rede. Deixa a rede. Deixa a rede, deixa aquilo que te atrapalha, deixa a rede, aquilo que te afasta, deixa a rede, esteja disposto a viver uma nova vida com Cristo, algo maior, um ciclo maior. Nessa noite Deus te convida, irmãos, ao convite de Deus. Venha viver e experimentar algo novo do Senhor, amém?